Então, pessoal, nós vamos pegar o nosso livro de história e abrir na página 36. Nós já falamos, nós já vimos a página 36 na última aula, que está falando sobre o encontro entre os indígenas e os portugueses. Fala sobre, na verdade, fala mais sobre a visão que o português teve do que o indígena, né? Já que nós temos aí uma carta escrita pelo Pero Vaz de Caminhas para o rei de Portugal para dizer para ele o que ele achou do Brasil. Mas a gente não tem nenhum registro indígena, do contrário, certo? Vocês se lembram disso? Pode falar, Manu. Tia Carol, só uma dúvida. A página 38 de história ficou para casa? Não. Ah, tá. Obrigada. Então, pessoal, só para retomar aquela ideia, né, da última aula, para dar continuidade, tá bom? Sofia tá sem áudio, sem... Tia, tô sem áudio e sem vídeo. Alguém mais está sem áudio e sem vídeo, pessoal? Não. Não, tia. Não. Tia, Então, tia, você tá me ouvindo, né? ela estava desde a primeira aula falando. Não, mas... Não. Sofia, você está me escutando ou não? Deixa eu ver se a Sofia está me escutando e está me vendo. Se ela estiver me escutando e me vendo, tá ok. Ah, então tá ok, Sofia, não tem problema não, tá? Se tivesse igual o Davi aquele dia, que ele não me escutava e nem me via, que ia ser complicado. Então tá. Então vamos dar continuidade, então. Então, essa daqui é a carta do Pero Vaz de Caminhas, né, que ele escreveu para o rei. E aí a gente tem a visão do português, né, já que nós temos esse registro desse dia. Mas nós não temos a visão do indígena, certo? Então, nós vamos lá para a página 37, ok? Para continuar. Podemos? Oi, pode falar. Joana, pode falar. Ô, tia, mas na outra aula de história a gente já não leu essa página? Então, nós não terminamos de ler essa página. A gente acabou lá no escambo, falando do escambo. Mas você lembra o que é escambo? Lembra? Ah, show. Alguém aí não lembra o que era escambo? Só para a gente poder retomar e pegar a ideia de novo, pessoal. Todo mundo lembra o que é escambo? Eu lembro, tia. Então, show. Então, a gente parou exatamente aqui nessa parte que fala sobre o escambo. O que acontece, pessoal? Quando os portugueses eles vieram já à procura de riquezas, ouro, enfim, mas eles não acharam imediatamente. Mas eles acharam o pau-brasil, que é essa árvore que o tronco dela tem esse tom avermelhado e tem uma tinta, né? Pode-se fazer uma tinta e pode-se fazer móveis muito, muito bons com essa madeira. E aí, para que os portugueses conseguissem pegar essas árvores, retirar essas árvores, eles faziam escambo. Eles trocavam, né? Os indígenas pegavam para ele as árvores e enchiam os barcos, os navios, e os portugueses trocavam com eles por espelhos, por pentes, por ferramentas, né? Por coisas assim que os indígenas não conheciam. Então, eles traziam essas coisas baratinhas, espelho, tecido, agulha, dava para os indígenas e, em troca, os indígenas enchiam os navios de pau-brasil, certo?
o que era vendido lá na Europa por muito dinheiro. Os móveis feitos de pau-brasil eram caros, assim como era extraída a tinta vermelha, que só pessoas que tinham muito dinheiro tinham roupas tingidas de vermelho. Show? Então, vamos continuar aí. Naquela época, os portugueses não compreendiam que os povos indígenas tinham culturas próprias. Espera aí que eu estava lendo aqui, vou botar aqui na tela para vocês, ó. Naquela época, os portugueses não compreendiam que os povos indígenas tinham culturas próprias e modos de viver diferentes. Grande parte dos portugueses considerava os indígenas como seres inferiores. Nós lemos isso na última aula também, né, pessoal? Eles não enxergavam os indígenas como seres humanos. E isso era muito triste. Grande parte dos portugueses considerava os indígenas como seres inferiores que não pertenciam à mesma espécie que eles. Alguns grupos indígenas, entretanto, reagiram à presença dos portugueses e passaram a combatê-los com força. Foi quando boa parte dos indígenas foram exterminados, já que os portugueses tinham armas de fogo e, enfim, conseguiam matar bem mais os indígenas, até mesmo do que os indígenas conseguiam matar os portugueses. Além de enfrentar a reação dos indígenas, os portugueses temiam perder as terras ocupadas para outros europeus. Franceses, ingleses e espanhóis também tinham interesses em produtos como o pau-brasil e na exploração do trabalho indígena. Por isso, a partir de 1930, os portugueses intensificaram sua presença na América e deram início à colonização dessas terras. Pessoal, o Brasil já foi invadido pelos franceses, aqui pelo Rio de Janeiro, né? Tanto que depois os portugueses começaram a fazer essa cobertura toda do litoral do Brasil para que não houvessem mais invasões. Não foi só, os ingleses também tinham interesse, aconteceram algumas invasões que a gente vai estudar aí ao longo da história, ok? Para que vocês possam entender melhor. E o interesse deles era exatamente explorar o pau-brasil, a princípio, tá? Então, vamos aqui na atividade. Número 1. Que materiais os portugueses esperavam encontrar quando chegaram à América? Qual era o interesse maior dos portugueses? O que eles queriam achar assim que eles chegaram Ouro e prata. na América? O pau-brasil. Ouro e prata, e outros materiais valiosos, né, que pudessem ser vendidos na Europa. Então, vamos lá. Vou colocar a resposta aqui, tá, pessoal? Espera aí, deixa eu pegar aqui. Opa, está até prontinho ali. Tia, Oi? a minha câmera ela tinha desligada porque a minha mãe tinha ligado. Tá. Ô tia, eu também, às vezes, eu acho que você vê que eu tô... Tia, você tá me vendo? Eu tô com a cabeça para baixo, porque às vezes uma maquininha que eu coloco o notebook para carregar, às vezes desliga sozinho, aí eu tenho que ficar vendo para ver se tá carregando ou não tá. Pessoal, eu tô vendo todo mundo, eu só não estou vendo a Sara e a Ana, tá? A Sara não, desculpa, a Sofia e a Ana, só.
tia, se escreve Europa? Uhum. É porque fala assim, eu Terminei. antes na época. Euro. Uhum. É porque antes, na época das fadas e dos dragões, eles chamavam, as fadas chamavam esse lugar de Europa. Só que aí, quando os portugueses chegaram para Alicia, que história é essa, Alicia? as fadas, não é? Não, Que Alicia, fadas pelo e amor de Deus. dragões? Fadas e dragões! Em nome de Deus, Alicia, não. Espera aí que a gente, primeiro que a gente está falando de história de verdade, tá? Da história, história mesmo. Não da história que a Alice inventa, tá, galera? Ela é ótima. Acho que a Alice tinha que escrever um livro, mas não de história de verdade, tá? Vamos voltar para a história de verdade, a história do Brasil aqui. Vamos voltar. Pelo amor de Jesus, se não deixa a Alice, ela vai, ó, embora nessas histórias dela. Não, volta aqui. Voltou. Brasil, número 2. Qual foi o primeiro material explorado pelos portugueses na América? Para que ele era usado? Tá, o Brasil para construir imóveis. O pau-brasil e uma árvore de onde era extraída a tinta para escrever e tingir tecidos. Esse era o principal uso do pau-brasil, tá, pessoal? Mais do que para construir qualquer tipo de móvel, ele era mais usado mesmo, era para extrair essa tinta, para escrever e para tingir tecidos. Então, vamos lá, vou colocar aqui. Ô, tia, eu vou deixar a câmera desligada rapidinho, porque minha mãe tá arrumando um negócio aqui, tá? Aí eu vou deixar a câmera desligada rapidinho, mas depois quando ela... Tia, desculpa por não estar com a câmera ligada, é porque a minha mãe tá fazendo um negócio aí, ela me perguntou uma coisa rapidinho, tá? Tá. Pronto, tia. Show. No caso, porque a sala já está. No caso, essa conversa estaria cheia, Sofia? É estranho. Mesma quantidade sempre. Não sei por que deu isso, não. Terminei, tia. Show. Vamos para o próximo, então, para número 3. Todo mundo já terminou, né? Terminei. Então vamos lá para. Davi, já pode abrir sua câmera? Acho que dá. Eu vou deixar aqui, tá, Davi? Assim, para que você possa ver. E aí eu vou começar número 3, tá bom?
A gravura abaixo mostra uma atividade desenvolvida no litoral após o encontro entre portugueses e indígenas. Observe-a e responde às perguntas a seguir. Posso, Davi? Sim. Letra A. Olha aí, pessoal. Vamos observar a gravura primeiro, né? O que está acontecendo? A retirada do pau-brasil. Eles estão cortando as árvores do pau-brasil para entregar para os portugueses. Exatamente. Então, letra A, que atividade é retratada na imagem? A retirada do pau-brasil. As árvores pau-brasil para os portugueses. A derrubada e o transporte do pau-brasil, não é? Porque tem um navio aqui, ó, tem uns barquinhos aqui, ó. Pra mim, eu acho que isso é o escambo, que eles já estão trocando o pau-brasil. Tia, você viu que tem um negócio ali na Na água? verdade, no caso, o Manu, ele não está falando, ele não está mostrando a troca. Ele só está mostrando mesmo a derrubada e o transporte, tá? Então, a atividade que está mostrando aqui não é o escambo, é a derrubada e o transporte do pau-brasil. Tia, tem um negócio ali na água. O quê? Aqui? Você tá falando aqui? Eu não sei, não tô vendo seu cursor. É tipo um monstro. Parece um dragão. E os dragões vieram da Europa com português. Viu o que eu disse? Ah, Senhor, pelo amor de Deus, Alicia, não inventa essa história, não, Alicia. Jesus! Dragão! Dragão, fada, Peter né? Pan. Meu Deus! Terminei. Terminia. Show. Pessoal, olha só, realmente parece que tem um bichinho ali, parece um cavalo, sei lá. Parece até um Ou dragão da na verdade, né? Mas olha só, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Dragão nunca existiu, tá, pessoal? Dinossauro, sim, nós temos registros e tudo mais, mas dragão não, tá, pessoal? Agora, vamos só falar sério, vamos só falar sério numa coisa aqui para vocês. Vou só falar sério uma coisa aqui para vocês. Olha só. Não vamos misturar, porque senão acaba que isso vira uma brincadeira e a aula não acaba acontecendo sério. E aí, na hora que vocês forem lembrar dessa derrubada do pau-brasil, desse escambo, vocês vão lembrar da história que a Alicia está inventando. Então, prestem atenção, por favor. Sim. Ali, provavelmente, eles desenharam um monstro, porque, gente, lembra que eu falei para vocês que os europeus eles tinham essas lendas sobre os monstros, né? Que eles achavam que o mar era cheio de monstros. Por quê? Porque os navios eram fracos, os barcos que eles faziam, os navios que eles faziam, eram muito fracos. Então, chegava no meio do oceano, quando pegava uma tempestade, acabava virando, acabava perdendo aquele navio e perdendo todos os tripulantes. Então, eles entendiam que, como eles não tinham conhecimento do mar, que não eram as questões de temperatura e de clima que faziam com que os barcos não voltassem. Eles achavam que esses barcos eram comidos por monstros. Por isso é que tem um ali na gravura, tá bom, pessoal? Mas não tem nada a ver com uma história, com outro motivo que não seja esse. Lembra do livro 1 que nós estudamos sobre isso?
sobre o que eles acreditavam que tinha no mar, por isso que eles retratam sempre algum bichinho assim nas águas. Outra questão, pessoal, é que naquela época os barcos não tinham motores. Vocês se lembram disso também? Os barcos, eles navegavam à vela, quer dizer, precisavam do vento para navegar. Só que no mar, às vezes, tem uma coisa chamada calmaria, e não tem vento. E aí, quando não tem vento, a pessoa tem que ficar lá parada esperando. Só que isso pode durar dias. E o alimento acaba, e a água acaba. E aí, essas pessoas que navegavam podiam morrer ali e o barco naufragar. Entenderam, galera? Então, por isso que eles retratam esses bichinhos. Porque no entendimento deles, a única coisa que poderia acontecer era um monstro chegar e comer os navios. Tá bom? Então, vamos continuar a nossa aula aí. Na letra B, quem são as pessoas que aparecem trabalhando? Os índios. Os indígenas. Peraí. Os indígenas. Exatamente. Ô tia, antes dos portugueses chegarem e falarem que eles eram índios e tal, do que eles se chamavam? Terminei, tia. Então, eles não tinham uma nomenclatura. Você se chama de quê? De Alícia. Era isso. Um era o cacique e outro era o... Ô, tia, mas a espécie dele? Mas eles não tinham uma nomenclatura humana. Todos nós somos humanos. A nossa espécie é humana. Nós hoje, no mundo atual, nós nos classificamos pelo país que nós vivemos, né? Ou pelo continente onde a gente vive, né? Por exemplo, eu sou brasileira. Todo mundo aqui é brasileiro. Se chegar um alemão aqui, ele é de outra espécie? Não. Só porque ele é da Alemanha? Ele é só de outra raça. Nem de outra Mais ou raça. menos. Olha só, vou explicar isso aqui para vocês assim, presta atenção. A raça humana, ela não tem divisão. Todos nós somos absolutamente iguais, tá? A nossa espécie é a mesma, independente de onde a gente viva, tá? A raça humana, a espécie humana é uma só. Independente de cor, independente de tipo de cabelo, independente de onde mora, de que continente, de que país, nós viemos do mesmo primeiro humano que surgiu, tá? Então, nós só temos essa nomenclatura de seres humanos. São todos seres humanos. Ah, tia, então de que raça os indígenas eram? Humanos, igual a todo mundo. Eles eram exatamente... Gente, prestem atenção que os indígenas eles não tinham nada de diferente dos portugueses. Nada. Só que a cor de pele era diferente. Afinal de contas, eles viviam em um país tropical. O tipo do cabelo deles era diferente. Mas todos eles tinham 2 olhos, um nariz, uma boca, 2 orelhas, né, e 2 ouvidos, pescoço, cabeça, 2 braços, 2 pernas. Tá? Igual. A espécie, a raça é humana. Tá bom? Isso é importante que vocês entendam. Senão vocês estão fazendo igual os portugueses, que achavam que eles não eram seres humanos, achavam que eles eram bichos. Eles não eram bichos, pessoal, eles não são bichos. Eles são seres humanos, pensam, vivem iguais a vocês, porque eles ainda existem.
Senão eu vou falar assim, caramba, o Homo sapiens Homo sapiens sapiens. são da mesma espécie que a gente? Nós somos evoluídos, é diferente. Não, que é isso? A evolução do homem. Como o homem evoluiu. O homem Das cavernas? O homem das cavernas. Tinha o Homo sapiens, o Homo erectus. O homem veio numa evolução. Então prestem atenção. Nem eles eram de uma raça diferente que a nossa. Mesma espécie. Nós só somos evoluídos. Só isso. A nossa evolução é que é diferente. Só. Por favor, pessoal, não existe ninguém de raça diferente, hein? A espécie é humana. Pode falar, Alicia. Depois, Sara. Depois, Davi. Tia, agora que você falou que todos nós viemos do primeiro homem, parando pra pensar, então todo mundo no mundo é parente? Em termos, sim. Só que as famílias foram tendo ramificações diferentes. Entendeu? Fala, Sara. O meu pai diz que flamenguista não é gente. Aí é uma questão diferente. E outra coisa, nós temos que respeitar a opinião e as escolhas do outro. Isso é muito importante, tá? Só que não larga minha mãe que é flamenguista. Isso aí, muito bem. Fala para mim, Davi, rapidinho para a gente voltar ao nosso assunto da aula. Ô, tia, o negócio da Sara a gente, eu, meu pai, meus primos também fazem isso, mas a gente sabe que é uma brincadeira. Claro. Não, mas eu sei que a Sara falou de brincadeira, tanto que eu ri. Se fosse sério, eu ia falar assim, não, Sara, peraí, que isso aí não tá certo, não. Mas não foi, por isso que eu ri. Eu entendi. Olha só, pessoal, é muito importante, olha lá o Luan, coitado de Luan. Olha só, pessoal, é muito importante que vocês entendam isso, tá? Essa questão eu não gostaria de usar o termo ignorância, né? Mas seria mais ou menos isso aí lá da parte dos portugueses, em achar que os indígenas não eram pessoas, tá? Eles eram pessoas, sim. Eles só tinham costumes diferentes dos europeus, tá? Porque o europeu ele tinha uma religião, ele usava roupas, enfim, tinha costumes diferentes do que os indígenas. Mas isso não os tornava melhor de jeito nenhum. Pelo contrário. Historicamente falando, pelo contrário, os portugueses não eram nada mais evoluídos do que os indígenas. O Brasil devia ser bem quente para eles andarem pelados. Isso era uma questão cultural, Alicia. O Brasil sempre foi um país tropical, e sim, sempre fez muito calor, mas sempre também fez frio. Sempre teve as regiões que eram mais frias. Isso aí é independente. Eu imagino indígenas chegando pelo norte. Mas, por exemplo, os indígenas americanos, por exemplo, né? Não os americanos, espera aí que eu estou falando errado também, porque todo indígena é americano, né? Já que ele está na América. O norte-americano, o indígena norte-americano, se você for ver um índio norte-americano, você vai ver que eles usavam cocar, igual ao do Brasil, eles usavam aqueles cocares imensos. A única diferença é que, pela região deles ser mais fria, eles usavam uma roupa de couro. Que eles faziam como os homens das cavernas. Lembra que a gente estudou? Que o homem das cavernas, a partir de um certo tempo, ele começou a usar a pele dos animais como roupa?
Os Tia, indígenas norte-americanos também faziam isso, mas usavam cocar igual os indígenas sul-americanos. Ô tia, igual os cudes, né? Os crudes, eles são homens das cavernas, eles não são indígenas. Não, que colocavam as roupas dos De animais, sim, sim. Eles usavam roupas feitas de pele de animal, sim. Fala, Alicia, rapidinho. tia, eu vejo um canal, que o nome do canal é incrível, eu amo muito aquele canal. E aí eu vi que ele explica um negócio dos homens da caverna, e eles pegavam ou folha, se cobriam, né? Ou eles matavam o animal, comiam a carne, tiravam a pele, e eles tipo cozinhavam a pele. Tinha todo um processo para que eles pudessem usar a pele do animal, né? Eles tinham que deixar no sol, tinham que secar, tinham que fazer um processinho para poder usar como roupa. Então vamos lá. Letra C. Para que eram usados navios como os que aparecem na imagem? Para o transporte para o Brasil. Para transportar o pau-brasil. Para transportar o pau-brasil para onde? Para a Europa. Europa. para a Europa. Pronto, tia. Tia, Hum? sabe aquele Tia, trabalho da terminei. França que a gente fez, aquele trabalho dos países e tal, que a gente tinha que fazer, o país e tal? Quando eu estava Aham. pesquisando sobre a França, que foi o país que eu escolhi, a gente viu que a França, num site lá, Terminei, que a tia. França era o maior país do mundo. Aí depois a gente foi procurar, e a tia Ana Paula, que estava me ajudando a fazer, ela Terminei, descobriu tia. que a França é um dos maiores porque ela tem várias ilhazinhas espalhadas, né? Ainda tem colônias, né? Então vamos lá, Tia. pessoal. Agora nós vamos lá para a página 39. Pode falar, Manu. Não, esqueci. Então tá. Então vamos lá para a Tia. página, pessoal. Eu preciso da sequência. Quando eu falo vamos para a página, alguém me chama. Pessoal, vamos para a página 39. Olha só, faltam só 5 minutinhos da nossa aula. Vamos lá. Colonização do litoral para o sertão. Para garantir o domínio sobre a colônia que se formava, o governo português dividiu o território em grandes porções de terra chamadas capitanias hereditárias. Cada capitania era entregue a um donatário, que podia explorar a terra com a condição de enviar parte dos lucros obtidos para Portugal. Vou explicar aqui só rapidinho. Olha só, as capitanias hereditárias era como o governo português dividiu as terras, como o rei de Portugal dividiu as terras. Cada divisão dessa de terra era uma fazenda. Ela era entregue para esses donatários. Os donatários, eles passavam alguns vieram para o Brasil para poder cultivar a terra e outros nem vieram para o Brasil, mandaram outras pessoas para cuidar dessas terras. Esses donatários, eles não eram os donos dessas fazendas, tá? As terras pertenciam ao rei. Eles só cuidavam para o rei. Parte do lucro ia para Portugal, quer dizer, a maior parte do lucro ia para o dono, de fato, das terras, que era o rei. E a outra parte do lucro ficava para esses donatários, a menor parte. Ok? Então vamos lá. Os primeiros donatários a assumir o comando de uma capitania
foi Martim Afonso de Souza. Ele assumiu a capitania chamada São Vicente, localizada em terras que hoje integram o estado de São Paulo. No litoral dessa capitania, em 1532, Martim Afonso de Souza fundou uma vila também chamada São Vicente. A vila de São Vicente desenvolveu-se com a produção e o comércio de cana-de-açúcar, produto muito valorizado na Europa. Aos poucos, outras vilas se formaram no litoral da colônia. Elas cresceram em torno de feitorias ou de fortificações. A localização dos povoados favorecia os portugueses na defesa do território contra ataque dos indígenas e invasão de outros povos europeus. Além disso, os portos facilitavam o embarque dos produtos da colônia destinados a Portugal. Então, começaram a se formar essas vilas, aonde as pessoas viviam, e ali elas cultivavam a cana-de-açúcar, que foi o primeiro produto que foi produzido aqui no Brasil, tá? Eles começaram com a plantação de cana para fazer açúcar. E aí, essas vilas que eram formadas, elas serviam para a produção da cana-de-açúcar, elas favoreciam o transporte da cana-de-açúcar e, além de tudo, elas também protegiam o território, já que os franceses eles davam grandes investidas aqui no Brasil, tá? Para entrar e pegar as riquezas da nossa terra. Então, pessoal, essas capitanias hereditárias elas tinham essas funções, né? De transformar essas terras em terras produtivas e de transporte e de defesa. Então, tinham essas três funções: produzir, proteger e produzir, proteger e transportar. Tá ok? Deu para entender? E que eles faziam essas vilas para a produção de cana-de-açúcar, para o transporte e para a proteção. Pessoal, nessa época aí, os indígenas ainda lutavam muito pelas terras deles, tá? Os indígenas ainda tentavam recuperar essas terras que eram deles, antes dos portugueses chegarem aqui. Então, quando eles viam essas vilas, os indígenas atacavam, para ver se os portugueses iam embora. Ok? Então, nós vamos falar mais sobre as capitanias hereditárias, sobre os donatários, na próxima aula de história, ok? Na semana que vem. Tá bom? Ok? Então, ó. Tchau, Beijo para vocês. Quem vai dar tchau? Hoje quem vai dar aula é o Luan. Dessa aula é o Luan. Tchau, tia. Tchau, Posso pessoal. falar? Deixa o Luan dar tchau, pessoal. Deixa o Luan dar tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Assiste a aula toda, hein? E tenta aparecer na aula de amanhã, hein? Muito bom. Amanhã não tem Tchau, aula. pessoal. Deixa eu parar aqui a gravação.